Hoje eu vou ler algumas passagens. E aí, se vocês quiserem acompanhando, eu vou falando de acordo com as passagens. A primeira passagem que eu vou ler, ela está em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Jeremias 1, 5. Quem trouxe a Bíblia pode colocar no coração. Quem não trouxe pode colocar na mão. Vamos adorar o Senhor neste momento. Então, neste momento, ó Pai, tira todo o cansaço, toda a preocupação, esvazia, Senhor Jesus, a nossa mente, que nós possamos estar aqui, Senhor, em espírito e em verdade, com o coração aberto, Senhor Jesus, prontos, ó Pai, para ouvir a Tua palavra. Me usa como Teu instrumento, Senhor Jesus, que não venha ser o meu eu, mas que venha ser o Teu Espírito Santo a estar ministrando, ó Pai, a Tua palavra. Que o Senhor possa falar ao coração de cada um de nós, ó Pai. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Fala conosco. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Amém. Hoje nós vamos falar sobre o cuidado de Deus na nossa vida. E eu separei aqui alguns cuidados que eu quero falar para vocês. Mas a primeira coisa que eu quero falar é que a vida inteira, nós aprendemos na escola e ouvimos desde criança que antes da gente nascer, o espermatozoide mais rápido era que tinha vencido, certo? Só que agora surgiu um novo estudo. As pessoas, os cientistas estudaram e pesquisaram, e agora eles falaram que não é o espermatozoide mais rápido que vence, mas que ali o óvulo, ele escolhe qual espermatozoide que vai entrar. E quando eu vi essa matéria, eu li e eu fiquei pensando muito na nossa vida com Deus, porque desde o início, desde quando a gente não era nada, Deus já nos escolhia e já escolhia a nossa história de como deveria ser. E eu fiquei pensando muito sobre isso, porque muitas vezes nós, como cristãos, vivemos uma vida como de crianças que não têm pai, de pessoas que têm ali alguém que pode cuidar de você, que se preocupa com você, que cuida de você desde quando você era um nada. E aí você vive uma vida de miséria, uma vida de humilhação, uma vida onde parece que você não tem ninguém por você, quando na verdade nós temos. Nós temos um Deus que se preocupa com cada detalhe da nossa vida. Nós temos um Deus que se preocupa antes mesmo da gente nascer. Quando a gente vai lá em Jeremias 1,5, a Bíblia fala assim, antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Aqui é a palavra que Deus ele fala para Jeremias. Mas na vida de cada um de nós, Deus nos escolheu antes mesmo da gente nascer. Antes mesmo de a gente pensar o que a gente seria, o que a gente queria ser, Deus ali já tinha nos escolhido. E já tinha planejado qual seria a nossa vida. E a gente precisa tomar posse disso e entender que nós não somos filhos sem pai. Nós temos um pai que se preocupa. Nós temos um pai ali que se atenta ali aos nossos sonhos, aos nossos projetos, às nossas preocupações, os nossos anseios. A gente não precisa viver uma vida como se a gente não tivesse ninguém, porque isso é muito normal no mundo. As pessoas no mundo falam, se não for eu por eu mesmo, eu não tenho ninguém. Mas porque elas não têm Deus. Porque por mais que até aos seus olhos físicos você não tenha fisicamente ninguém, você tem Deus que está ali cuidando de você, se preocupa com o seu levantar, com o seu dormir, com o seu pensamento, pelo caminho que você vai andar. Então que nós venhamos, o primeiro ponto, é refletir sobre isso. Se nós temos valorizado esse cuidado de Deus, se nós temos honrado com a nossa vida tudo que Deus ele tem nos abençoado, tudo aquilo que Deus tem nos feito. E eu sei que na nossa vida adulta, nós vivemos uma vida de correria, de preocupações, e às vezes nos falta momento para agradecer, para valorizar a Deus aquilo que Ele nos deu.
E talvez aquilo que aos seus olhos, por exemplo, seja uma coisa simples, como, por exemplo, trabalhar. Muitos aqui vieram do serviço. E muitos aqui amanhã vão acordar cedo para trabalhar. Mas eu paro para pensar que até o seu emprego foi algo que Deus te abençoou, foi um cuidado de Deus na sua vida. Porque quantos pais de família vão dormir hoje ou não vão dormir porque não sabem como amanhã vão sustentar a sua família, da onde vão tirar o dinheiro para sustentar a sua família. E você tem um emprego, e você sabe de onde vai tirar. Então que nós venhamos analisar que até no detalhe, até nas coisas que nós muitas vezes não agradecemos, nós precisamos entender que ali tem o cuidado de Deus, que ali tem o agir de Deus. Em uma outra passagem da Bíblia, né, Deus fala que não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. O que é uma folha de uma árvore? Muitas vezes a gente passa na rua e a gente ali, não dá a mínima atenção. Mas até ali, naquela folha caída no chão, tem a mão de Deus, tem o agir de Deus. Então, quanto mais a nossa vida, quanto mais a vida de nós que somos filhos de Deus, que dizemos que somos filhos dele, nós precisamos parar e pensar sobre isso, né? E o próximo item que fala sobre o cuidado de Deus, fala assim, se Deus tivesse concedido todas as suas orações que você já fez durante a sua vida toda, aonde você estaria agora? Para pensar, se todas as orações que você já fez na vida, Deus tivesse respondido sim para você, aonde você estaria agora? E talvez você olhe e fale assim, eu queria que Deus tivesse dito sim para todas as orações que eu fiz. Mas na verdade não. Porque nós, como seres humanos, somos falhos. E nós não sabemos o que é melhor para nós mesmos. E Deus sabe. Quando eu penso sobre isso, né, sobre essa parte do cuidado de Deus, eu penso muito num pai com um filho. Porque um pai, desde ali que a criança começa a engatinhar, a vida do pai é ficar livrando o filho de se machucar. Porque a hora ele quer mexer na tomada, a hora ele quer enfiar a mão na boca do cachorro, a hora ele quer puxar alguma coisa de vidro. E a criança, naquele momento, ela acha na cabeça dela que aquilo é certo de se fazer. De colocar o dedo na tomada, ela viu um buraco, ela achou legal, ela acha que aquilo ali é um gostinho, sei lá, que ela vê, e ela acha que é legal ela enfiar o dedo na tomada. Mas o pai sabe que aquilo é errado, sabe que aquilo ali ele vai se machucar. Então mesmo que a criança chore, esperneie, bate o pé, o pai não deixa. E nós precisamos entender que na nossa vida, a gente para Deus, somos eternas crianças. Que muitas vezes queremos algo, porque na nossa cabeça, na nossa visão de filho limitada, a gente acha que aquilo é o melhor, mas Deus, que sabe tudo, que conhece o amanhã, sabe que aquilo não é o melhor para nós naquele momento. Ou não naquela situação. Quando nós fomos viajar recentemente, né, a gente foi num parque, onde tinha diversos parques, diversos brinquedos aquáticos. E em todos os brinquedos tinha ali o limite de idade e o limite de tamanho. E o que mais se via era crianças chorando, fazendo birra com a mãe, brava, nervosa, porque eles não podiam brincar em tal brinquedo. Até uma criança falou assim, eu não vejo a hora de ser grande, eu não vejo a hora de crescer, porque eu não posso fazer nada. Nenhum brinquedo eu posso ir, sendo que tinha uma área de criança onde ela podia ir, mas ela estava irritada, brava, nervosa, esperneando, porque ela não podia ir no brinquedo que ela queria. E aí eu e a Lara estavam conversando, porque a gente passou muito isso com a Isabela, né? Desde que a Isabela é pequena, a gente viaja, e durante muito tempo existiam brinquedos que eu e a Larissa ia, e a Isabela não podia ir. E claro, né? Ela tinha 100 brinquedos para ir, 2 que ela não podia ir, ela ficava o resto do dia com um bico desse tamanho, com a cara empurrada de que ela não pode ir nada, que ela não pode fazer nada. E aí, só que nessa viagem agora, que ela está maior, foi um pouco diferente, porque nós fomos em todos os brinquedos e ela foi junto. E aí, durante a viagem, ela comentou, falou assim, nossa, nós estamos vivendo experiência com a Isabela que nós nunca tínhamos vivido antes. Porque agora ela pode em tudo, então não tem mais aquela coisa de então a gente não vai porque ela não vai, ou assim, vamos dar um perdido pra ir, pra ela não ver, pra ela não ficar chorando. Não tem mais isso, agora a gente vai junto. E com Deus é a mesma situação. Talvez
O cuidado de Deus para a sua vida é dizer que você não está pronto neste momento para receber aquilo que você queria receber. Porque uma criança em um brinquedo radical, ela poderia morrer. Se a Isabela, com 2 anos, tivesse ouvido sim da mãe dela e do monitor do brinquedo, pode ir numa montanha-russa, já que você quer ir, então você pode ir. Hoje, com 12 anos, ela não estaria viva para poder se divertir, para poder aproveitar. Porque com 2 anos ela teria morrido. Porque o brinquedo não é para ela, não é para a idade dela. Existe ali o tempo certo. Mas ela esperou 10 anos se passaram. E hoje, para que hoje ela pudesse aproveitar. E na nossa vida, às vezes, nós não estamos dispostos a esperar por esse tempo. Pelo tempo do processo. Porque durante 10 anos, ela amadureceu, ela cresceu, ela evoluiu. E aí hoje ela pode desfrutar daquilo que um dia ela esperou. E na nossa vida espiritual não é diferente. Às vezes o cuidado de Deus para você é falar assim, filho, você não está pronto. Não é a hora agora de você receber aquilo que você quer. E isso não quer dizer que você não vai ter. Quer dizer que não é o momento. E existem coisas que não vai ser. Existem coisas que não é para acontecer. Porque Deus sabe que aquilo não é o melhor para você. Mesmo que dentro da sua cabeça, mesmo que para você, na sua visão, seja o certo. Quantas vezes a Isabela chorou, resmungou, ficou de cara feia? Diversas vezes. Mas não tinha jeito. Não era para ser, não era para ser. E dessa vez ela pôde aproveitar. Então que nós venhamos pensar sobre isso, que nós não venhamos nos comportar com Deus como crianças birrentas, crianças mimadas, que quando Ele fala não, esperneia, faz birra, então eu não vou fazer, então eu não quero. Está tudo destruído, está tudo estragado. Porque a criança não poder ir em um brinquedo não significa que não existam outros brinquedos que ela pudesse aproveitar. Mas ela estava focada naquele que ela não podia ir. E às vezes a nossa vida não é diferente. Deus te abençoa todos os dias. A cada minuto do seu dia, Deus está ali te abençoando, cuidando de você. Mas você olha aquilo que você não tem. E aí na sua visão, na sua limitação, você já acha que a sua vida não presta, que a sua vida não é boa, que a sua vida é ruim, que nada dá certo para você. Quando na verdade, se você olhar com a ótica de Deus, com o olhar de Deus, você é privilegiado, você é abençoado, você é ali cuidado por Ele em cada detalhe. E não é porque uma coisa não sai do seu jeito, como você queria, que o resto da sua vida não presta. Então que nós venhamos refletir e meditar, sobre esse tópico, porque muitas vezes nós somos assim com Deus. E como uma criança birrenta irrita um pai, entristece o pai, porque muitas vezes nas viagens a tia Ana falava assim, então a gente não vai viajar mais, porque eu trago você para viajar, para você ficar com a cara amarrada, para você ficar chorando, então a gente não viaja mais. E aquela situação entristecia a mãe, a tia Ana, porque ela levou a filha dela para viajar e por conta de uma situação estragou tudo. Então assim, a criança, a Isabela ficava birrenta, com birra, a tia Ana ficava triste e aquilo que era para ser uma bênção. E às vezes na nossa vida, nós nos comportamos igual. O nosso modo de reagir diante de uma resposta de Deus, de um não de Deus, de uma espera de Deus, faz com que Deus se entristeça com a nossa vida. Então que você possa pensar assim, o que as minhas ações têm causado em Deus? O modo de eu pensar, o modo de eu me comportar, porque ele fala assim, mas eu não faço cara feia, eu não dou chilique igual uma criança no meio me batendo no chão, mas os seus pensamentos são pensamentos de murmuração, são pensamentos de reclamação. E Deus conhece, Deus sabe. Pode ser que os homens não vejam, mas Deus conhece o nosso coração, nós louvamos isso. Deus sabe o que se passa aqui dentro. Então que a nossa vida venha ser para honrar e glorificar o nome de Deus, e que Deus ele possa olhar para nós e Ele possa se alegrar. Porque todo pai que dá o seu melhor para o filho, vê o filho ali feliz, o pai ali fica contente de saber ali que está dando o melhor e que está agradando o filho. Agora que triste seria o pai fazer de tudo e no final o filho ficar triste por conta de uma situação. E com Deus não é diferente, amém? E o próximo diz assim, aquilo que era para a sua humilhação, Deus faz para glorificar o nome dele. E eu quero que vocês abram, quem trouxe a Bíblia, lá em João 9, desde o versículo 1.
que diz assim, ó. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os discípulos perguntaram: Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados de seus pais? Jesus respondeu: Ele é cego sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais. Ele é cego para que o poder de Deus se mostre nele. Eu vou dar uma pausinha aqui. Por que eles perguntam isso, né? Porque antigamente era costume, né? Que quando uma pessoa ali pecava contra Deus, não era só a vida dela ali que era amaldiçoada. Em geração de geração, ali eles eram amaldiçoados. Como também quando eles eram abençoados, era de geração em geração. Então era muito comum que quando alguém pecasse, ali os seus filhos pudessem nascer cegos, doentes, por conta do pecado dos pais. E quando eu li isso, eu fiquei pensando assim, como isso é forte, né? Quando uma pessoa ela escolhe, ela decide ser pai, ser mãe, ela precisa se atentar que ali não é mais só a vida dela. Não é mais só ela. Ah, eu faço o que eu quiser porque a vida é minha. Não. Existem pessoas que dependem de você. Então aquilo que você plantar, aquilo que você fizer com Deus, não vai atingir só a sua vida. Vai atingir a vida dos seus também. Dos seus filhos. Já pensou que triste? Você pecar, você errar, e quem pagar o preço são seus filhos? São as pessoas que não têm nada a ver com isso. Então e aí você pode olhar e falar, isso é injusto. Então, meu amado, se você acha isso injusto, então não peque. Então reflita sobre as suas ações. Pense, se eu fizer tal, se eu tomar essa decisão, não vai ser só eu prejudicado. Porque quando uma pessoa que é pai e ela decide roubar, não é só a vida dela. E talvez na cabeça do ladrão, ele pense assim, mas eu estou roubando para dar o melhor para o meu filho. O melhor para o filho é ter o pai preso? O melhor para o filho é crescer sem pai? Porque quantas das nossas crianças não convivem com os pais? Porque a metade foi embora e abandonou, e a outra metade está presa. Nós temos crianças nossas que o pai foi preso quando eles eram pequenos. E hoje eles estão crescendo, o tempo está passando, e o pai ali não é presente. Então você entendeu que a vida ali, aquela atitude que ele tomou, não prejudicou só a vida dele? Prejudicou a vida do filho? A gente tinha uma jovem que era casada com um rapaz que era envolvido na vida errada. E eu lembro que o filho dela, assim que o filho dela nasceu, era um dia, passaram uns dias assim, e ela estava indo levar o menino na cadeia. O menino ainda não tinha nem meses, tinha dias. E a criança passando por aquela situação de estar num ambiente onde ele não deveria estar. E por escolha dele? Não. Pela escolha do pai, que escolheu fazer coisa errada, estar lá dentro. E pela escolha da mãe, que escolheu apoiar o pai. E aí aquela criança é exposta àquele ambiente onde ela não deveria estar. Então, aqui nós podemos pensar sobre isso, que os pais, né, as pessoas que são pais, que são mães, as suas escolhas, as suas atitudes, as suas decisões, não pode ser pensada só em você, só na sua vida. Você precisa pensar no seu filho, na sua família, na sua casa, porque isso reflete diretamente, né? E voltando aqui para a palavra, no 4 diz assim, ó: precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer a obra daquele que me enviou, pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isto, Jesus cuspiu no chão e fez um pouco de lama com a saliva. Passou a lama nos olhos do cego e disse: vá, lavar o rosto no tanque de Siloé. Este nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Eu estava lendo essa passagem e eu estava pesquisando, estava vendo uns estudos, que naquela época, quando as pessoas, era muito comum que quando as pessoas nasciam ou tinham alguma enfermidade, elas eram ali separadas ali da sociedade. Então elas eram ali, viviam, né, solitárias, assim como os leprosos, assim como outras doenças, né? E como eles acreditavam que as pessoas que eram cegas, principalmente aquelas que nasciam, né, como o caso desse rapaz,
Eles acreditavam que eram ali pessoas amaldiçoadas, pessoas ali que, na visão deles, ali, pessoas ruins. Quando eles passavam por um cego, eles tinham o costume de cuspir, mostrando ali o desprezo, o nojo que eles tinham daquela pessoa. E aqui, quando Jesus chega, né, para aquele homem, e Jesus ali, ele escolhe, porque Jesus ele podia salvar aquele homem de qualquer jeito, de outra maneira. Jesus podia olhar para ele e falar assim, ó, a partir de agora você pode enxergar. Abre os olhos. Como em outras histórias, Jesus fala para o paralítico, levanta e anda. Mas aqui, Jesus escolhe abaixar ali, cuspir na terra, fazer ali a lama e passar nos olhos daquele cego. E talvez ali, muitas pessoas, vendo aquela situação, não entendiam porque Jesus estava fazendo aquilo. Mas eu creio ali que Jesus mostra, dá a chance daquele homem de ser a última vez que ele ia ouvir aquele barulho. E não seria como um desprezo, porque a vida toda dele, já que ele nasceu cego, ele ouviu aquele som do cuspe como um modo de desprezo, como as pessoas desprezavam ele. E ali Jesus mostra que tudo aquele símbolo, né, que era o símbolo da humilhação, aquele som, era o som da humilhação, da vergonha dele, mostrava ali a deficiência dele. Ali Jesus traz a cura. Jesus ali muda a vida dele através daquilo que um dia para ele era um motivo de vergonha, era um motivo de humilhação. E na nossa vida, Deus ele quer fazer da mesma forma, sabe? Às vezes Deus quer colocar um basta e quer que tal situação na sua vida seja a última que você vai passar. A última vez que você vai ouvir tal situação, vai ouvir tais palavras, vai fazer tal coisa, porque Ele quer te mudar, Ele quer te transformar. E aquilo que era para vergonha, porque ser cego naquela época era um motivo de vergonha, era um motivo de humilhação. Não, aquilo ali, a partir daquele momento, não fazia mais parte da vida daquele rapaz. Ali ele podia usar o que durante muitos anos foi um motivo de vergonha para testemunhar e glorificar o nome de Deus. E mostrar para Deus mostrar para as pessoas ali o milagre de Deus, o agir de Deus sobre a vida dele. E a gente precisa pensar e se permitir isso, sabe? Porque Deus ele quer que aquilo que um dia no seu passado, antes de você ter um encontro com Ele, fosse um motivo de vergonha, as pessoas olhar para a sua vida e rir da sua cara, ou te desprezar por conta de tal situação, Deus quer que isso torne honra. E quando eu li essa passagem, eu fiquei pensando sobre a minha vida, sabe? Quando eu era jovem, até no meu começo da igreja, que eu ali, por exemplo, roubava, aquilo era um motivo de vergonha para mim. Eu não saía anunciando para todo mundo que eu roubava. Pelo contrário, eu fazia aquilo escondido. E eu lembro que, depois que eu passei pelo meu processo de libertação, que logo chegou uma jovem da igreja, que tinha também a mesma debilidade, e eu pude contar o meu testemunho para ela. Então aquilo que um dia era vergonhoso para mim, aquilo que um dia eu tinha que esconder das pessoas, eu pude usar de exemplo para aquela jovem e mostrar para ela que se ela se permitisse, ela também poderia ser liberta daquilo. Ela também poderia ser livre daquilo que era vergonha para ela, era motivo de vergonha. E eu já contei esse testemunho aqui na igreja, estou falando aqui hoje, e para mim não é mais motivo de vergonha, eu não preciso esconder, porque Deus me libertou, porque Deus me salvou. E através do meu testemunho, pessoas podem ser salvas através dessa história. E talvez na sua vida, aquilo que hoje você olha como vergonha, como aquilo que você quer esconder, não quer que ninguém saiba, se você se permitir, Deus ele pode te transformar ao ponto daquilo que era para ser motivo de vergonha, ser motivo de honra, para que o nome dele seja honrado e glorificado através da sua vida. Para que as pessoas possam olhar e enxergar assim, não, existe uma transformação. Porque aquele homem, mais para frente, né, as pessoas questionaram e falavam assim, quando ele volta, fala assim, mas esse não era aquele que ficava pedindo aqui? Não era cego? Aí o outro, não, acho que só aparece com ele, não é ele não, só aparece. Aí ele fala, não, sou eu mesmo, que era cego, ficava aqui pedindo. Aí ele fala, mas o que aconteceu com você? Como assim? Você era cego, agora você enxerga, você está diferente. E aí ele fala, não, porque Jesus me curou. E aí as pessoas vêm, né, os líderes religiosos e começam ali a interrogá-lo, né? Mas ali ele teve ali aquela satisfação
de falar assim, era eu. O que ficava aqui pedindo esmola, que era humilhado, que recebia a rejeição das pessoas, mas não sou mais. E talvez você esteja aqui hoje e a sua vida financeira seja uma vida de vergonha, você seja uma pessoa caloteira, uma pessoa endividada, talvez a sua vida sentimental seja uma vida bagunçada, talvez a sua saúde, a sua família, mas Ele pode mudar e transformar a sua história. Porque para Deus não existe nada impossível, não existe área que Ele não possa solucionar. Ele pode cuidar da nossa vida no detalhe, em cada área. E aí você pode usar aquilo que você antes chorava e queria esconder de todos, você pode declarar e mostrar que Deus agiu sobre a sua vida, que Deus fez o milagre, que Deus cuidou de você. Amém? E no próximo, diz assim, ó. Antes de eu ler a frase, eu quero contar uma história. Uma vez, num campeonato de natação, existia ali uma nadadora, né, a Anitta, e ela estava ali na competição. Quando ela mergulhou, ali a treinadora dela percebeu que estava passando o tempo e ela ainda não tinha subido. E na hora, ali, a treinadora dela ficou esperando, viu que nada, ela não subia. Ela pulou na água, se jogou na água, a treinadora dela, e quando ela entra na piscina, ela percebe ali que a nadadora estava desmaiada dentro d'água. E ali ela, com muito esforço, consegue puxar e trazer ela de volta, né, ali para a superfície. E quando eu li isso, eu fiquei muito pensativa, né, sobre isso. Como o cuidado de Deus também é quando um irmão está disposto a nos ajudar. Porque ali aquela nadadora, se ela ficasse mais um pouco ali dentro d'água, talvez ela não tivesse sobrevivido. Ela poderia ter morrido. Mas ali ela teve alguém que percebeu que ela não estava subindo, que algo estava errado, e a treinadora, ela não pensou duas vezes. Ela pulou na água e foi. E lendo o texto, lendo a matéria, tem uma frase que eu gostei que fala assim, ó, quando você ficar submerso, quem são as pessoas que vão te procurar, notar, mergulhar para te puxar para a superfície quando você perder as forças para nadar? E eu fiquei pensando sobre isso porque essas pessoas, a pessoa que vai estender a mão para você, é quem você escolhe estar do seu lado. E aí a outra pergunta é, quem são as pessoas que você escolhe ter do seu lado? Porque aquela nadadora, se não fosse ali a treinadora dela, ela poderia ter morrido. Mas que bom que ela escolheu a pessoa certa. A pessoa que não estava ali de papo, conversando, distraída, estava atenta. E percebeu que algo estava errado. E pulou ali na água e salvou ela. E nós precisamos entender isso, que nós precisamos ter as pessoas certas do nosso lado. Para que o cuidado de Deus venha através dessas pessoas. Para que quando você não tiver força para nadar, força para orar, força para fazer o que precisa ser feito, você tenha pessoas do seu lado que façam isso por você. Na palavra fala, né, Eclesiastes, fala assim, ó, é melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cair, a outra ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Se faz frio, dois podem dormir juntos e se esquentar. Mas um sozinho, como é que vai se esquentar? Dois homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Uma corda de 3 cordões é difícil de arrebentar. Então, a Bíblia, ela dá, né, a importância à união. E não a união com as pessoas erradas, mas com as pessoas que podem te levantar. Porque em outra passagem, a Bíblia fala assim, ó, pode um cego guiar outro cego? Não. Então significa que para você ter alguém que vai te levantar quando você estiver caído, essa pessoa precisa estar de pé. Porque se ela estiver no chão junto com você, ela não vai te ajudar a levantar. Ela vai cair junto com você. Ela vai estar ali no chão com você. Então, nós precisamos entender que as pessoas que estão do nosso lado, que nós escolhemos estar do nosso lado, precisam ser pessoas que estão na mesma coisa que a nossa, que têm o mesmo pensamento, que Cristo é a prioridade dela. Porque aí quando você tiver um momento de fraqueza,
seja fisicamente falando, às vezes com um problema, com uma dificuldade. E às vezes você fala assim, mas eu não tenho muito para te oferecer. Igual eu tenho uma amiga minha que ela recebeu uma notícia que ela está doente. E fisicamente falando, eu não posso fazer nada por ela. Mas eu falei para ela que eu ia fazer o meu melhor, que era orar. A minha oração. E eu vou pedindo para Deus ter misericórdia da vida dela. Pedindo para Deus ajudar ela. E eu creio que através da minha oração, Deus possa transformar a vida dela. Então, é isso que nós precisamos entender, que às vezes, não é, por exemplo, a pessoa, você não tem que pensar assim, quem eu quero ter do meu lado é um amigo rico, que é quando eu tiver sem dinheiro, ele vai me emprestar. Quem eu vou ter do meu lado é um amigo que tem bens, é um amigo que tem isso, que tem aquilo. Não é pensando no material, mas é pensando no espiritual. Porque existem coisas, meu amado, que o dinheiro não pode comprar. Mas a oração sim. A oração pode resolver. Então escolha ter pessoas ao seu lado que vão orar por você quando você estiver com problema. Que vão segurar a sua mão e falar, vamos passar por isso juntos. Seja fisicamente falando ou espiritualmente falando. Porque, claro que nós, como cristãos, não deveríamos ter momentos de fraqueza. Mas nós temos. Somos falhos. Não é todo dia que você está 100% na fé. Existe um dia que você está 50%. Existe um dia que você está 0%. E aí você precisa ter ao seu lado a pessoa que vai estar 100% por ela e por você. Até que você tenha forças para estar 100%. Então saiba escolher as pessoas que vão estar do seu lado. Saiba escolher as pessoas que vão fazer parte ali do seu meio. Que você sabe que quando você precisar, você pode recorrer. Você pode pedir por ajuda. Então que nós venhamos refletir sobre esse cuidado de Deus, sobre os detalhes que Deus tem tratado na nossa vida. E eu queria dar um último exemplo, que quando a gente fala de cuidado, de esperar o cuidado de Deus, não é uma coisa fácil, é uma coisa muitas vezes difícil, porque muitas vezes, por conta da nossa vida, daquilo que nós vivemos na nossa infância, daquilo que nós vivemos na nossa história, nós somos pessoas que estamos acostumadas a resolver as coisas do nosso jeito, a resolver, a tomar a frente de tudo. E confiar no cuidado de Deus requer paciência, requer confiança, requer saber assim, eu vou deixar na mão dele e na hora certa, do jeito dele, ele vai fazer. Mas muitas vezes, como as nossas crianças, as nossas crianças desde pequenas, elas têm que ser independentes, porque os pais, infelizmente, não são bons pais, então elas sabem que elas têm que se virar sozinhas. E muitas vezes pode ser que você tenha se virado sozinho na sua vida. Que você teve que resolver as suas coisas por você, porque você não tinha ninguém. Mas hoje você tem. Você tem um Deus, você tem um Pai que pode cuidar de você. Então se coloque, sabe, nesse lugar de filho, que pode ser cuidado, que tem um Pai que cuide de você. E aí você fala assim, mas isso é muito difícil. E aí, eu vou dar um exemplo físico para a gente poder entender. Quando uma pessoa ela inicia na academia, quando ela decide ali ser uma pessoa forte, uma pessoa musculosa, quando ela chega na academia, ela não chega pegando já 100 quilos, levantando 100 quilos. Ela não chega levantando uma barra de 200 quilos. Ela começa ali com 5, com 3. Às vezes eu vou na academia e tem pessoas levantando 2 pesos. Porque aquilo, naquele momento, é aquilo que ela aguenta levantar. Mas o tempo vai passando e de tanto ela ir treinando, vai chegar um dia que ela vai estar levantando 200 quilos. Vai ter um dia que ela vai ter força para isso. E confiar em Deus, meu amado, da mesma forma. Talvez se você tenha essa dificuldade, treine, confiar hoje. Hoje eu vou confiar em Deus. Mas não, hoje eu vou confiar. Hoje eu decido que eu vou entregar a minha vida nas mãos dele, e o que ele decidir eu vou fazer. E aí, de tanto você ir treinando isso todos os dias, um dia vai ser normal para você confiar em Deus. Um dia vai fazer parte de você. Depositar a sua vida na mão dele, porque você sabe que vai dar certo. Como tudo na nossa vida. Como para abandonar o pecado, como para deixar de fazer o errado. Faça hoje. Resista hoje.
E aí quando chegar amanhã, amanhã você pensa novamente. E assim, de passo em passo, você vai se fortalecendo, você vai se fortificando. E Deus vai poder te usando. E através da sua vida, o nome dele possa ser honrado. Amém?